Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a tia Angélica. Tô passando em primeiro lugar para dar um abraço, um gostoso abraço virtual em todos vocês, dizer que eu tô com muita saudade, tá bom? Tô falando aqui em nome da tia Inês também, que não tá aqui comigo, que tá lá na casinha dela também se cuidando, mas que tenho certeza que tá com o pensamento junto com a gente, tá? Um beijo para todo mundo e eu espero que em breve a gente esteja juntos, né, reunidos lá no centro, depois que passar tudo isso, que logo vai passar, né, a gente vai estar junto e poder desenvolver as nossas atividades como a gente fazia antes, não é mesmo? Mas enquanto isso, eu vou estar aqui com vocês. Vou mandar um vídeo semanal para a gente conversar sobre as nossas aulas, mas antes eu queria deixar um recado rapidinho, tá bom? Sei que muitos de vocês devem estar assim um pouco estranhando essa situação, o que está acontecendo. A gente tem sim que se cuidar, tá, meus amores? Cuidar da higiene, de higienizar muito bem as mãos, não ficar abraçando e beijando, ficar um pouquinho longe da vovó, do vovô, né, daquela pessoa que você gosta, que é mais idosa. Mas é uma situação temporária, tá bom? Sabe por que a gente tem que ter confiança? Porque ele tá cuidando do nosso planeta. Olha que imagem linda. Eu coloquei aqui para vocês não se esquecerem disso, que a gente tem sim que fazer a nossa parte, mas ter no nosso coração e no nosso pensamento de que Jesus está no comando e que tudo tem um motivo. Hoje a gente não entende o motivo de tudo isso que está acontecendo, né? Desse vírus que está solto, que está prejudicando muitas pessoas em todo o planeta, mas tudo tem um motivo e tudo está sob controle do nosso querido Mestre Jesus e de Deus. Então nós vamos assim sempre orar, cuidar do nosso pensamento, pensar em coisas boas, ver bons conteúdos na internet, né? Pra gente se conectar e ficar pertinho dele, tá bom? Pra gente se proteger e poder passar por isso, por esse momento da melhor forma possível, tá bom? Um beijo, sintam todo o meu carinho e para hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre o nosso tema da aula, que é a lei do trabalho, né? A lei do trabalho é uma lei que a gente chama de lei moral, que é uma lei de Deus, né? Que a lei de Deus são leis imutáveis que servem para todos os seres do planeta, para todos os seres humanos, os animais, os vegetais, para a natureza, tudo segue as leis de Deus, né? E essas leis, elas são imutáveis, elas sempre existiram, elas são eternas, diferente da lei do homem, porque o homem a gente cria leis, mas essas leis mudam de acordo com o pensamento, de acordo com a época. Às vezes um povo pensa de um jeito, faz a lei de um jeito, e outro povo com uma outra cultura faz uma lei um pouco diferente, né? Porque a lei do homem, ela é assim, ela é imperfeita, mas a lei de Deus, ela é perfeita. E a gente vai conhecer essa lei, que é a lei do trabalho, né? A lei do trabalho nos diz assim, que tudo que Deus criou, tudo que existe cumpre um trabalho, tem um propósito, serve para alguma coisa, né? Como o tio Rony e a tia Bia disseram na aula deles, tem lá a abelhinha que fabrica o mel, o passarinho que constrói o ninhozinho, cuida dos ovinhos, né? Depois que os passarinhos nascem, cuida dos filhotinhos, ensina os filhotinhos a voar. Tem lá o cachorrinho, que quando quem tem cachorrinho aí em casa sabe, né? Que quando o cachorrinho escuta um barulho na rua, ele sai correndo e sai latindo. Ele está cumprindo uma função dele, um trabalho, né? Ele está ali protegendo o território dele, a casa dele, está avisando para os donos que chegou alguém, né? Então tudo na natureza cumpre uma função. Inclusive a água, né? A água serve para quê? Ela exerce um trabalho, mata a nossa sede, né? Alimenta as plantas, movimenta a água dos rios, nutre todo um universo de animais que vivem na água, né? Os peixinhos, as algas, as baleias e tantos animais que vivem na água. Tem o ar também, né? Que serve para encher os nossos pulmões, que serve como para nutrir a nossa vida. Tudo na natureza tem uma função. O sol que ilumina, que aquece o nosso planeta, né? A chuva, tudo, as árvores, as plantas. Então a gente tem que ver que tudo Deus criou com uma função. Então tudo que Deus criou respeita a lei do trabalho, né? E a lei do trabalho está em toda parte. A gente, seres humanos, também deve respeitar essa lei, né? Nós adultos,
acorda de manhã, né? Agora a gente não tá fazendo essa atividade, mas a gente acorda de manhã, se arruma, vai pro trabalho, volta. E as crianças? As crianças também têm trabalho para exercer, né? Quando a criança vai à escola, quando você está na sua casa e ajuda a mamãe, faz a tarefa de colaboração, como disse a tia Bia, né? Juntar os seus brinquedos, colocar a sua roupinha no lugar, obedecer, ser obediente, você está cumprindo o seu trabalho, não é isso? É muito importante, tá bom? Então eu vou contar uma história para vocês hoje, que é uma história que foi contada por Jesus, que é uma parábola, né? Tô tirando essa história aqui, ó, deste livro, que é o livro Histórias que Jesus Contava, né? Que conta essas parábolas, que são histórias, como o próprio nome do livro já diz, né? São histórias que Jesus contava que tem um grande ensinamento pra gente. Desde lá da época de Jesus, tem um ensinamento, até hoje a gente consegue tirar a aprendizagem desses textos, tá? E a historinha que eu vou contar pra vocês, ó, é a parábola dos trabalhadores da última hora. Olha que bonitinho. Esse livro é todo ilustrado, ele é bem bacana, quem puder ter em casa, né? E essa parábola conta mais ou menos assim. Era uma vez um homem que possuía uma grande plantação de uvas, né? Que é chamada de vinha. E ele colhia nessa vinha muitas e muitas uvas, e ele precisava de muitos trabalhadores para colher as uvas, porque o território era imenso, então a plantação de uva era muito grande, ele precisava de muitos trabalhadores para essa vinha. Um dia, esse homem saiu de casa bem cedinho para procurar novos trabalhadores para o seu vinhedo. Então, chegando à praça da cidade, perto da sua casa, encontrou alguns homens ali, sem emprego, sem trabalho, né? E logo ele convidou. Combinou com eles o salário daquele tempo, que naquela época era chamado de denário, né? Que era a moeda da época. Combinou com aqueles homens que eles iam trabalhar na vinha, colher as uvas durante o dia e que eles receberiam um denário para trabalhar na vinha. E lá foram eles. Os operários ficaram satisfeitos, aceitaram na hora o convite e, por ordem do proprietário, seguiram para o trabalho no vinhedo. Isso foi bem cedinho. Quando foi lá pelas 9 horas da manhã, o dono da plantação de uvas voltou a essa praça, onde havia sempre, como era de costume naquela época, pessoas que procuravam serviço. Então estava lá ele. Encontrou mais alguns homens que estavam desocupados e disse: Ide também trabalhar na minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. Eu os pagarei um denário pelo dia de trabalho. E lá foram eles. Os trabalhadores seguiram para o campo e começaram a sua tarefa. Ao meio-dia e depois às 3 horas da tarde, o dono da vinha voltou à mesma praça e fez a mesma coisa, contratando sempre novos trabalhadores. Às 5 horas da tarde, pela última vez nesse dia, ele esteve no mesmo local, onde encontrou igualmente alguns homens sem serviço, que estavam ali desocupados. E ele perguntou: Por que vocês estão aí o dia todo, desocupados, sem fazer nada? E os homens responderam: Senhor, aqui estamos porque ninguém contratou os nossos serviços até agora. E respondeu o dono da vinha: Então vamos vocês também trabalhar na minha vinha. Preciso de mão de obra. E então assim foi. Ao anoitecer, o senhor da vinha chamou o administrador, né, que era aquela pessoa responsável por pagar o salário aos trabalhadores, e disse que fizesse o pagamento do salário de todos os trabalhadores, né? E disse assim: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos trabalhadores e acabando pelos primeiros, disse o dono da vinha. E foram assim. E assim foi feito. Foram chamados os que chegaram às 5 horas da tarde e só trabalharam uma horinha só. E cada um deles recebeu o salário combinado, que era um denário. Assim, os outros que começaram a tarefa às 3 horas da tarde foram pagos, receberam um denário. Aqueles que tinham começado o trabalho ao meio-dia também receberam um denário. E assim, chegaram aos que começaram o serviço logo pela manhã cedinho.
Estes que começaram a trabalhar bem cedo, logo pensaram, poxa, já que aqueles trabalhadores que chegaram às 5 horas e trabalharam uma horinha só ganharam 1 denário, então a gente vai receber muito mais, já que a gente trabalhou o dia todo, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Eles receberam 1 denário também, igualmente aqueles últimos trabalhadores. O administrador, porém, pagou a mesma quantia. Então eles começaram a resmungar, reclamar, mas como assim? Por que eles ganharam a mesma coisa que a gente, sendo que eles trabalharam tão pouco? A gente tinha que ganhar mais. Nós trabalhamos aqui o dia todo embaixo desse sol. E o proprietário disse a um deles que mais reclamava, disse assim: meu amigo, eu não te faço injustiça nenhuma. Como combinei com você, o pagamento de 1 denário pelo dia de trabalho, não foi? Recebeu então o que te pertence, portanto não reclame. Eu quero dar aos últimos tanto quanto dei para você. Não achas que tenho o direito de fazer o que me agrada daquilo que me pertence? Por que você sente ciúme e inveja então? Eu não tenho, por acaso, o direito de ser bondoso? Disse o dono da vinha. Essa história foi uma história que Jesus que contou, né, como eu disse para vocês. E Jesus então termina a parábola dizendo: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Tá aí uma história pra gente pensar bastante, né, pessoal? Eu também pensei bastante sobre essa história. Se a gente for pensar com o nosso raciocínio de seres humanos, né, da justiça humana, a gente vai pensar, poxa, Jesus não foi muito justo, né? Porque quem trabalhou só uma horinha ganhou a mesma quantia de salário do que aquele outro que trabalhou o dia todo, né? Quando a gente pensa assim, a gente está pensando com o nosso raciocínio de seres humanos, né? Jesus via o coração das pessoas e Jesus sabia que aqueles trabalhadores que chegaram na última hora trabalharam de um jeito diferente. Quando eles chegaram ali para trabalhar na vinha, eles tinham apenas uma horinha de jornada de trabalho, mas eles trabalharam com alegria, eles trabalharam com muita dedicação e produziram muito, eles colheram muitas e muitas uvas, né? Mais até do que aqueles que tinham trabalhado o dia todo. Porque quem tinha trabalhado o dia todo, sabe, trabalhou mais ou menos, trabalhava um pouquinho e descansava, ficava conversando, tava ali, mas reclamava do sol, reclamava que ia ganhar pouco, que não tava bom. E Jesus sabia disso. Por isso o dono da vinha não cometeu nenhuma injustiça, porque o dono lá dos campos de uva pagou o que ele tinha combinado, o que tinha sido combinado. E Jesus sabia que os trabalhadores da última hora tinham trabalhado da melhor maneira que eles poderiam fazer a tarefa, não é? E aqui fica o recado para a gente pensar, né? Que tudo que a gente faz, toda atividade que a gente realiza, né? Que a gente pode chamar de trabalho, quando você vai à escola, quando você ajuda a mamãe em casa, quando você ajuda recolher os brinquedos, quando você cumpre a sua tarefa, né, a sua obrigação de escovar o dentinho na hora que tem que escovar, de se trocar a hora que tem que se trocar, de ir para a cama a hora que a mamãe manda. Quando você cumpre essa tarefa com alegria, quando você faz isso com o seu coração, Jesus está vendo, né? E isso alegra a Deus. Quando a gente trabalha com alegria, a gente cumpre a nossa tarefa com um coração cheio de amor. É isso que Jesus espera da gente, que a gente cumpra a nossa tarefa sempre com todo o nosso coração e da melhor maneira possível, tá? Então fica aí o recado, né, que Deus não julga o nosso trabalho pela quantidade, pelo quanto que a gente faz, se a gente faz muito ou se a gente faz pouco. Deus vê como a gente faz o nosso trabalho, se a gente faz bem feito, de todo o nosso coração, a gente se dedica, ou a gente faz mais ou menos, só para fazer, eu vou fazer isso aqui só e pronto, só para professora, eu só vou fazer essa atividade aqui para a professora dar visto e pronto, né? Ou eu faço de todo o meu coração, eu faço o melhor que eu posso. Deus consegue ver o nosso coração, então Ele sabe se a gente de fato está fazendo um trabalho honesto e verdadeiro ou não, tá bom? Então essa é a nossa história de Jesus,
né, a nossa parábola de Jesus de hoje, da lei do trabalho. E saibam, meus amores, que sempre, todo o trabalho, tudo que a gente faz na nossa vida é bênção. Porque quando a gente trabalha e faz uma coisa boa, às vezes não é pra gente, mas é pro outro, a gente tá preenchendo a nossa cabecinha de coisas boas, né? A gente tá se conectando com Deus, a gente tá ocupando as nossas mãos, né? E dando dignidade pro que a gente faz. E é isso que Deus espera da gente, tá bom, meus amores? Então é esse o recado que eu tenho para vocês, a nossa aula de hoje. Tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, coloque amor, faça com felicidade. Às vezes dá preguiça, eu sei, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho para vencer a preguiça e fazer o que tem que ser feito sempre, tá bom? Fiquem com Deus e na semana que vem a gente tem mais atividade aqui, mais uma aula pra gente se encontrar e pra gente se ver virtualmente, tá bom? Quem quiser pode mandar um oi depois no meu WhatsApp, pede pra mamãe aí, pra vovó, pro papai, achar meu contato lá no grupo no grupo da família, né? Que meu contato tá lá. E pode mandar mensagem sim, que eu vou ficar muito feliz em responder e poder falar com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.